Senhor, obrigado por esse tempo tão especial e por esta palavra que sabemos que ela não volta para ti mesmo vazia, sem que antes cumpra o propósito pelo qual ela foi liberada. Te louvamos por esta festa maravilhosa. O Senhor já tem nos entregado tanto aqui e sabemos que o Senhor ainda tem mais a nos entregar. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a mensagem que Deus colocou em meu coração tem a ver com o maior alvo de nossas vidas. Se eu perguntasse para você qual é o maior alvo da sua vida, talvez teríamos aqui muitas respostas. Quando olhamos para as pessoas, de um modo em geral, para muitos, o maior alvo de suas vidas, e porque é o maior alvo de suas vidas, elas investem toda a sua energia, todo o seu tempo e muitos recursos. Para muitas pessoas, o maior alvo de suas vidas é o sucesso. Para outras, quem sabe, o conforto, a estabilidade. O maior alvo da vida para muitas outras pode ser o reconhecimento, a necessidade de aprovação, viver em segurança e até mesmo, quem sabe, as pessoas dizendo: o maior alvo da minha vida é a tão almejada felicidade. Lembrando, meus irmãos, que dependendo do alvo estabelecido, nós iremos determinar no que investiremos a nossa vida. Irá se configurar o nosso princípio determinante de vida, sobre o qual nós faremos as nossas escolhas e tomaremos as nossas decisões. Mas o alvo sobre o qual eu quero falar, com base nesse clássico texto da palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 13, e também aproveitando esse tempo tão especial de celebração da vida desta igreja, o maior alvo da nossa vida é o amor. O amor deve ser o maior alvo das nossas vidas. Porque veja que Paulo, ao terminar este capítulo 13, quando ele começa o capítulo seguinte, ele começa dizendo: sigam o caminho do amor, na versão da NVI. Na versão da Bíblia Viva, ele diz assim: que o amor seja o maior alvo de vocês. Queridos, de tudo quanto Jesus nos ensinou, esse é o valor mais importante sobre o qual devemos construir os demais valores da nossa vida: o amor. O problema é que nós vivemos numa geração cuja palavra ou cujo entendimento sobre o amor se tornou muito deturpado. A palavra amor tem sido muito banalizada, reduzida muitas vezes. Por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem o seguinte: eu amo chocolate, eu amo cafezinho, eu amo viajar, eu amo dormir, eu amo meu cachorro, meu pet, meu gatinho, eu amo meu time de futebol, eu amo meu carro, eu amo a minha casa, eu amo cantar. Apesar de nós sabermos o que a pessoa está querendo dizer, ela está querendo dizer: eu gosto muito de tudo isso. Mas normalmente se usa a palavra amor para se referir a essas coisas. Porém, quando Paulo escreve o capítulo do amor, 1 Coríntios capítulo 13, que tipo de amor ele estava se referindo? Porque nos tempos bíblicos, nos tempos de Paulo, lembrando que ele ainda estava debaixo de uma cultura helênica, a cultura grega, existiam naquela época pelo menos 4 significados para a palavra amor. O primeiro significado para a palavra amor
era a palavra ou o significado de amor eros, o amor romântico, o amor que evoca a natureza sexual, o amor entre macho e fêmea, o amor entre apaixonados. Então, o primeiro significado da palavra amor era o amor eros. Existia também o storge, que é o amor parental, o amor de pai para filho, de uma mãe para um filho, de um irmão para outro irmão, de um ente querido para o outro ente querido. Esse era o amor storge. Também havia o significado do amor filia ou amor filéu. Daí a palavra filantropia, que é aquele tipo de amor relacionado à amizade, ao companheirismo. Mas o amor a que Paulo se referia tinha o significado de amor ágape. O amor ágape tinha como significado o amor incondicional, o amor que não mede esforços, o amor que não exige condições, o amor que não existe troca. Era sobre esse tipo de amor, não o amor eros, não o amor storge, não o amor filéu, mas era o amor ágape a que Paulo se referia neste texto e que a palavra de Deus está nos ensinando que deve ser o maior alvo da nossa vida. Esta igreja é uma igreja que vive este tipo de amor, o amor ágape, o amor incondicional. Dá para perceber pelos relacionamentos, dá para perceber pelo acolhimento, dá para perceber pelo empenho de vocês a trazerem pessoas para o pertencimento. Pessoas de diversos lugares, diversas histórias, diversas idades, faixas etárias, dons, talentos, habilidades, mas que estão sendo acolhidas, inseridas debaixo deste amor, fazendo com que este amor, o amor de Deus, o amor ágape, venha a ser o maior alvo a ser vivenciado na vida desta comunidade. Esse tipo de amor a que Paulo se referia vai aparecer cerca de 330 vezes no Novo Testamento. Um amor sem interesse próprio, um amor puro, um amor genuíno, um amor que é recebido de Deus e que nós compartilhamos com outras pessoas. Agora, por que esse amor deve ser o mais importante? Por que esse tipo de amor deve ser o maior alvo da nossa vida? O próprio texto aqui vai explicar para nós as razões. A primeira razão é porque sem esse tipo de amor, tudo que eu falo é ineficaz. Versículo 1 diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Então, é um tipo de amor que não é experimentado, vivenciado por palavras. Muitas vezes as nossas palavras não condizem com as nossas atitudes. Você pode até ser uma pessoa alegre, extrovertida, que tem facilidade para falar, para elogiar, mas o que Paulo está nos ensinando é que se não houver amor, as nossas palavras serão vazias, serão ineficazes. Ele está dizendo que ainda que eu fale, inclusive em mistérios, ainda que eu fale línguas não conhecidas, línguas espirituais, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não houver esse tipo de amor, o amor de Deus derramado em nossos corações, se não for esse tipo de amor que a gente transborda de nossas vidas para as outras vidas, as outras pessoas com as quais nós convivemos, então Paulo está dizendo que tudo que eu falo é ineficaz. Quantas pessoas são eloquentes, têm boa oratória? Se tiver que dar um discurso, se tiver que romancear as palavras, quantas pessoas não teria dificuldade alguma em fazer isso?
Mas sem o amor que Deus espera que seja o maior alvo de nossa vida, tudo seria ineficaz. Em segundo lugar, Paulo também nos mostra que esse amor deve ser o maior alvo da nossa vida também, porque sem ele, esse tipo de amor, tudo que eu sei é incompleto. Então, tudo que eu falo é ineficaz e sem amor, tudo que eu sei é incompleto. Porque no versículo 2 ele diz: e ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, se não tiver amor, nada serei. Queridos, você pode ser até uma pessoa brilhante, com uma mente brilhante, conhecendo os mais variados campos do conhecimento da ciência, mas se não tiver amor, Paulo está dizendo, será incompleto. Existem pessoas que, inclusive, no que diz respeito ao conhecimento bíblico, teológico, doutrinário, conhecem muito. Você provavelmente deve conhecer pessoas que citam versículos, capítulos da Bíblia, discorrem no campo da teologia de forma, assim, impressionante. Mas o que Paulo está dizendo, que todo conhecimento que venhamos ter, seja bíblico ou seja das ciências humanas, se não houver amor, tudo isso será incompleto. Até porque o mesmo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 8, versículo 1, que o conhecimento por si só, ele traz orgulho, mas o amor é que edifica. O amor é que edifica, o amor é que constrói, o amor é que traz zelo, o amor é que traz para perto. Veja que ele discorreu aqui dizendo que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, ele tudo suporta. Então não é suficiente o conhecimento. Não se impressione com conhecimento sem amor. Eu não sei se você sabia, nas décadas de 40, 50, décadas talvez que tenha nascido os nossos pais, nossos avós, o conhecimento humano para dobrar demorava pelo menos 50 anos. Sabe quanto tempo precisa para dobrar o conhecimento humano hoje? Na nossa era, na nossa geração, 9 meses. Não precisa nem de 1 ano para o conhecimento humano dobrar. Temos visto aí o que tem acontecido quanto ao campo do conhecimento, mas o que Paulo está dizendo é que tudo isso de nada valerá, tudo aquilo que eu sei será incompleto se não houver amor. Até porque o ser humano tem tanto conhecimento que constrói bombas nucleares, ele constrói arsenais bélicos para se autodestruir. Com tanto conhecimento, o ser humano, sem Jesus, está cada vez mais corrupto, cada vez mais buscando seus interesses, em detrimento da vida das pessoas, do sofrimento das pessoas. Portanto, nós não precisamos tanto mais de conhecimento, nós precisamos de amor. As pessoas estão precisando viver o amor de Deus, que está em Cristo Jesus e que já tem sido derramado em nossos corações. Mas Paulo também vai dizer, em terceiro lugar, esse amor é o maior alvo da nossa vida, porque sem ele, também tudo que eu creio é insuficiente. Então, para você não perder, tudo que eu falo é ineficaz, tudo que eu sei é incompleto e tudo que eu creio será insuficiente se não houver amor. Porque no versículo 2, ele ainda diz, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Qual o tamanho da sua fé? Bom, Jesus disse que
se for do tamanho de uma semente de mostarda, já dá para fazer muita coisa em nome dele. Mas ainda que você creia, e veja, não é um crer para a salvação, porque obviamente que a fé para a salvação, que foi essa que foi declarada no tanque do batismo, essa fé é primordial para, inclusive, nós passarmos a vivenciarmos esse tipo de amor. Mas não é esse tipo de fé, é o tipo de fé que opera milagres. Ainda que você creia que Deus possa fazer maravilhas, sinais, prodígios, curar, libertar, realizar tantas coisas, e de fato isso acontece, temos visto isso acontecer, mas o que Paulo está dizendo é que tudo isso ainda será insuficiente se não houver amor. Porque não é a cura pela cura, não é o sinal pelo sinal, não é a operação de maravilha pela operação de maravilha que Deus está fazendo, mas precisa ser acompanhado de amor, porque a motivação do que falamos, do que somos ou no que cremos tem a ver com o amor que transborda dos nossos corações. É isso que Paulo está dizendo. Opa, acho que bateu aqui, deu uma microfonia. Vocês lembram daquele sacerdote e daquele levita que estavam passando ao lado de um homem caído na estrada que dava de Jerusalém para Jericó? É a parábola que Jesus conta em Lucas 10 sobre o bom samaritano. E é interessante que tanto o sacerdote quanto o levita, em tese, eram pessoas religiosas, eram pessoas que frequentavam o culto, pessoas que frequentavam o templo. Eles tinham ministério, eles tinham então uma crença no Deus vivo. Mas quando eles passaram ao lado daquele homem que estava caído à beira do caminho, eles passaram de largo, eles não se aproximaram, eles não exerceram o amor que Paulo está dizendo. Por isso, de novo, não adianta crermos, não adianta sabermos, não adianta falarmos, se nós não exercermos o amor ágape, o amor de Deus, então Paulo está dizendo, não faz sentido. Há uma grande confusão sobre o que é de fato ser crente. Um crente é aquele que crê. E olha, só nesse aspecto não é suficiente, porque a Bíblia diz que até o diabo crê. Mas ele treme, ele não teme, ele não obedece, mas ele também crê. Ele crê em Deus, quem é Deus. Então não é suficiente, porque ele, no caso, é incapaz de exercer amor, porque sobre ele não existe amor. Ele veio como ladrão, senão para roubar, matar e destruir, mas nós, filhos e filhas de Deus, sobre nossas vidas, que entregamos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E o amor de Deus que está em nós transborda através de nós. Então nós cremos, nós exercemos fé, nós cremos no operar de Deus, mas conjuntamente com o amor que nós exercemos em prol das vidas que estão precisando receber desse amor. Entenda que o cristianismo não é uma série de coisas nas quais você crê, mas um estilo de vida que você vive através do amor. Em quarto, Paulo também vai dizer que o amor é o maior alvo da nossa vida, porque sem ele também tudo que eu dou é insignificante. O que eu falo é ineficaz, o que eu sei é incompleto, o que eu creio é insuficiente, e tudo aquilo que eu dou,
Se não houver amor, será insignificante. Porque no versículo 3, ele diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e ainda entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Tiago, no capítulo 2, versículo 17 e 18, também está escrito que assim também a fé, por si só, se não for acompanhadas de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Obviamente que obras aqui não tem a ver com obras para se alcançar a salvação. A salvação, ela não é por mérito, não é por obras, não há nada, absolutamente nada que o ser humano possa fazer para receber aquilo que Deus nos deu por sua graça, o seu perdão, a sua salvação. Mas, então não é porque fazemos obras para ser salvo, mas porque já somos salvos é que fazemos obras. E aí sim, porque somos salvos e porque temos o amor de Deus em nosso coração, aquilo que fazemos e aquilo que damos, como no caso aqui, aquilo que ofertamos, aquilo que contribuímos, aí fará sentido, porque aquilo que eu dou, aquilo que eu oferto, aquilo que eu ajudo, se não tiver amor, Paulo está dizendo, é insignificante. Até porque, queridos, tem a ver com a motivação do coração. Lá na igreja, sempre quando temos o nosso momento de ofertório, eu sempre, antes de orar e chamar os irmãos ao privilégio de ofertar, eu digo assim: por qual razão você se levanta do seu lugar para pegar um envelope e entregar na caixa de ofertas? Porque todos nós temos uma motivação, todos nós temos uma razão pela qual nós damos, nós ofertamos, nós contribuímos. A motivação do nosso coração precisa ser o amor. Veja, certa vez, Lucas capítulo 21, Jesus observava como que as pessoas estavam entregando, qual era a motivação do coração das pessoas quando elas entregavam as suas ofertas. E Jesus olhou e viu que os ricos davam aquilo que lhes sobravam. Mas aí Jesus observou e viu uma viúva que das suas 2 únicas moedas que tinha, ela entregou tudo quanto possuía. E Jesus disse que a oferta daquela viúva, que não tinha a ver com cifra, não tinha a ver com quantidade, mas tinha a ver com a motivação do coração dela, é que encontrou graça ao coração de Deus. Porque aquilo que damos, aquilo que ofertamos, Paulo está dizendo, só fará sentido motivado pelo amor de Deus. Porque, infelizmente, existem pessoas que dão por medo. Você já viu aquele crente que entrega por medo? Pastor, eu já participei de culto, pastora, de que o pastor falava assim: olha, meu irmão, se você não der o dízimo e a oferta na casa do Senhor, você vai gastar na farmácia. Aí o crente já dava um pulo. Aquele que não estava querendo ofertar, nem estava, ou veio preparado, começou a dar um jeito. Porque esse tipo de apelo manipulador pegou a pessoa pelo medo. Então ela ofertou por causa do medo, medo de ficar doente, medo de gastar na farmácia. E depois tem aquele que faz o apelo ao contrário. Quando não pega pelo medo, pega pela ganância. Dizendo, olha, se você vier entregar, você vai receber 100 vezes mais. Olha, o dólar já passou de R$6, o euro eu nem sei quanto é que está, a bolsa está dando tanto, mas na casa do Senhor, se você entregar na casa de Deus, você vai ver, e aí o apelo pega a pessoa pela ganância. Quando na verdade, não é nem pelo medo, não é nem pela ganância,
nós damos, nós entregamos, nós nos envolvemos, nós contribuímos, porque temos já um coração generoso que foi transformado por Deus devido ao amor dele que foi derramado em nossas vidas. Por isso nunca será um peso, nunca será uma dificuldade. O pastor, a pastora não precisará gastar aqui quase metade do tempo do culto para tentar convencer você de doar, de ofertar. Sabe por que não vai precisar? Porque o amor de Deus já está sobre a sua vida. Muitos doam para ser aceito, muitos doam para controlar, muitos doam para adquirir prestígio, muitos doam para impressionar, como faziam os fariseus nos tempos de Jesus, que na hora de colocar a oferta no gasofilácio, eles faziam de tudo para serem vistos pelos homens. Na hora de jejuar, eles desfiguravam o rosto, se faziam de aparência de piedoso, para que todos olhassem para ele, dizendo assim: lá vai o piedoso, o espiritual. E Jesus ensinava a seus discípulos: olha, o que a sua mão direita fizer, a esquerda nem precisa ficar sabendo. Quando você for jejuar, lava o teu rosto, penteia o seu cabelo, para alguns aqui que tiver ainda cabelo. Passa um gel, passa uma pomada, né, que hoje está na moda. Coloca um sorriso no seu rosto para que ninguém perceba que você está jejuando. Porque você não faz para buscar glória dos homens, você faz por amor, porque sem amor, tudo que eu faço, tudo que eu dou, tudo que eu falo, tudo que eu sei, tudo que eu creio, será sempre insignificante. E por último, Paulo está dizendo que o amor deve ser o maior alvo da nossa vida, porque também sem amor tudo o que eu faço será sempre inexpressível. Porque ele disse: até que eu entregue meu corpo para ser queimado. Na Bíblia Viva diz assim: e se fosse queimado vivo, por pregar o evangelho e contudo não amasse os outros, isso não teria valor algum. Veja que o ponto de relevância nesse verso, e o que é mais importante aqui, são os relacionamentos. Relacionamento é o mais importante. Não que Deus seja contra o sucesso, a prosperidade. A verdadeira prosperidade, ela é, em primeiro plano, espiritual. E alcança todas as áreas da nossa vida. Você deve conhecer pessoas que, porque é determinada, porque consegue superar desafios, tem obtido o sucesso que esse mundo chama de sucesso. Mas, infelizmente, são pessoas sozinhas. Eu conheço pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que ela possui é dinheiro. Sabe por quê? Porque é atribuído ao dinheiro o sucesso, é atribuído à fama o sucesso. O grande sucesso é quando nós conseguimos construir relacionamentos. Olha como está essa igreja hoje. Olha quantos relacionamentos. O relacionamento que começou individualmente de cada um com Deus e passou a acontecer, a se espalhar nesse ambiente, nesta comunidade, uns com os outros. Sabe por quê? Por causa do amor. Sabe, quando Deus for avaliar a nossa vida, Deus não vai avaliar a nossa vida pelos troféus, pelos diplomas, pelo quanto que você deixou na sua conta bancária, quantos móveis e imóveis você possuiu. Eu tive um tio meu
que quando completou 30 anos de General Motors, que tem a General Motors lá em São Caetano, ele recebeu um relógio de ouro. Mas ele faleceu sozinho. Ele não era crente em Jesus, alguém que só buscava o sucesso pessoal, fazia de tudo para garantir o seu cargo de gerência na multinacional, recebeu um relógio de ouro quando fez 30 anos de empresa, mas quando veio a falecer, sozinho, sabe por quê? Faltou o amor de Deus para que este construísse relacionamentos com as pessoas. E eu estava dizendo que quando chegar naquele grande dia, Deus não vai perguntar: cadê os teus diplomas? Cadê os teus relógios de ouro? Cadê os troféus? Não. Deus vai querer saber quantas pessoas você amou aqui na terra. Com quantas pessoas você construiu relacionamentos. É isso que vai importar. Então, queridos, podemos ser experts em comunicação, um gênio no conhecimento, grandes operadores de milagres através da nossa fé, podemos ser filântropos, até mesmo sendo mártir do cristianismo, porque aqui Paulo disse: ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, tudo isso, se não tiver amor, Paulo está dizendo, de nada valerá. O critério de Deus pode demorar, mas sempre será o amor. Nós nunca sabemos quando, desculpa até a maneira como eu vou falar, nós nunca sabemos quando a nossa senha vai ser chamada para ir para o céu. E também não sabemos, porque a Bíblia não diz quando Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Mas seja de uma forma ou de outra, quando nós nos encontrarmos face a face com o nosso Deus, o critério que Ele vai usar será o amor. Para medir o quanto fomos parecidos com Jesus. Porque o nosso grande desafio nessa terra é cada vez mais nos tornarmos parecidos com Cristo. A pastora aqui falou do discipulado de mulheres, e deve existir, obviamente, o discipulado dos homens, das crianças. E sabe, o propósito maior do discipulado é ajudar a outra pessoa a se tornar cada vez mais parecida com Cristo Jesus. E um termômetro de dizer quem é parecido com Jesus, cada vez mais parecido com Jesus, o termômetro é o amor. Só que tome cuidado, o amor não é uma emoção. O amor não pode ser baseado no sentimento. Não espere sentir para amar. Tem alguns crentes que são cardíacos, que nós brincamos. Crente cardíaco é aquele crente que precisa sentir no coração. Ah, eu senti no coração de perdoar. Eu senti no coração de amar. E tem gente que fala, não senti no coração de perdoar. Não senti no coração de amar. Mas não é uma questão de sentimento. É uma questão de decisão. O amor é uma decisão, o amor é uma escolha que eu faço. Sobretudo, o amor é um mandamento do Senhor. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quantos tem juízo aqui? Amém? Esse é um ditado antigo, né? Eu já ouvia da minha avó. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o Senhor tem nos dado um mandamento de amar, não pode cair no campo do sentimento, porque corremos o risco de nunca sentir, corremos o risco de o tempo passar e os nossos sentimentos nos sabotarem, e aí não amarmos como obediência ao que o Senhor nos ensinou. Então, C9 Cantareira, continuem amando, como é notório na vida desta igreja, como é notório na vida
entre vocês, a maneira como vocês se tratam, a maneira como vocês se acolhem, a maneira como vocês se abraçam, a maneira como vocês estão recebendo os novos na fé, pelo batismo, e os novos na família C9, que foram apresentados aqui hoje, a maneira como este ambiente acontece, o culto, tem tudo a ver com o amor de Deus. Continuem amando. E essa igreja continuará crescendo. O desafio é permanecer no amor. Porque ele vai terminando dizendo: o amor nunca perece. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Mas o amor durará para sempre. Sabe por que no finalzinho Paulo precisou dizer: agora só permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. E a maior de todas é o amor. Sabe por que Paulo disse que o maior deles é o amor? Porque a fé que hoje nós exercemos em Cristo, na glória não vamos precisar mais, estaremos com Ele para sempre. A esperança que criamos com a expectativa de um dia nos encontrarmos na glória com Ele, quando estivermos em definitivo com Ele, a esperança também não fará mais sentido. Então a fé, a esperança que hoje nos é necessária, faz todo sentido. Mas chegará um dia que a fé, a esperança já terá passado, mas o amor nós começamos a experimentar aqui e ele durará para sempre com o Senhor e com a família de Deus que estará morando no céu por toda a eternidade. Você já parou para pensar que a Bíblia diz que Deus é amor? A Bíblia não diz que ele tem amor. Deus é amor. Ele não tem amor. Ele é. Sabe por que a Bíblia diz que ele é? Porque o amor é a essência do caráter de Deus. E é essa mesma essência que ele espera que tenhamos hoje e para todo sempre. Quero pedir você ficar em pé. E com base nesta palavra eu quero orar, agradecer ao Senhor. Convido você a orar comigo pelo amor dele que já foi derramado sobre as nossas vidas. Impressionante amor. Já percebi até pela harmonia aqui. Ousado amor de Deus, impressionante amor de Deus. E é isso mesmo, é isso mesmo. Não tem como entender, não tem como mensurar. O infinito, o ousado, o impressionante amor de Deus, que já foi e já tem sido derramado mais e mais em nossas vidas. E esse mesmo amor, Ele espera que tenhamos. Por Ele e em prol de todas as pessoas que Ele confia em nossas mãos. Senhor, aqui está a tua igreja. Senhor, que só existe por causa do teu amor, que foi revelado na cruz, quando o Senhor, por amor, entregou a sua vida para nos salvar, para nos perdoar. Se estamos aqui, ó Deus, é porque o teu amor nos alcançou, um amor incondicional. O Senhor nos amou quando nós nem pensávamos em amar o Senhor. O Senhor teve a iniciativa, o Senhor veio ao nosso encontro. Não fomos nós que fomos ao teu encontro, o Senhor veio ao nosso encontro, se revelou a nós, se apresentou a nós. E por isso nós estamos aqui. Se hoje temos esta alegria, se hoje podemos celebrar a festa da colheita,
Se hoje podemos aqui contemplar a família do Senhor crescendo neste lugar, é porque o teu amor nos alcançou. E que esse amor não pare, e que esse amor não cesse, e que ele venha extravasar por meio das nossas vidas, nos relacionamentos interpessoais, aonde nós estivermos, seja na igreja ou fora da igreja, no ambiente de trabalho, na escola, na rua onde moramos, entre os nossos amigos, que o teu amor venha transbordar em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe.